Existem laços que não se rompem com palavras, mas com consciência. Às vezes não é a ausência da pessoa que mais machuca, mas a insistência em manter vivo algo que já se despediu em silêncio. É difícil aceitar que, por mais que exista afeto, nem sempre existe espaço. E que por mais que exista vontade, nem sempre existe reciprocidade. Mas seguir em frente não é fraqueza, é sabedoria. Distanciar-se emocionalmente não significa deixar de se importar, significa apenas deixar de se machucar. É abrir mão da expectativa e encontrar paz na realidade. É parar de esperar algo de quem não tem mais nada a oferecer, ou talvez nunca teve. E isso exige força, mas não uma força agressiva. Exige a força serena de quem aprendeu a colocar limites, mesmo com o coração em pedaços. O estoicismo nos mostra que o controle que tanto buscamos não está nas atitudes do outro, mas nas nossas reações. É sobre deixar de ser refém do que sentimos e começar a ser dono do que decidimos. Hoje, você vai conhecer 10 regras estoicas para se afastar emocionalmente de alguém. Não para virar as costas com raiva, mas para seguir em frente com dignidade, sem culpa, sem desespero, sem apego. Porque às vezes o maior ato de amor é a despedida silenciosa. Mas antes, se esse conteúdo já começou a ressoar com você, curta o vídeo agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Inscreva-se para não perder mais reflexões como essa. E escreve aqui nos comentários: eu escolho me afastar para me curar. Essa frase é mais do que um comentário. É um compromisso silencioso com a sua própria paz. Agora, vamos começar. Número 1. Aceite a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Emoções não resolvidas têm o poder de aprisionar, e nada alimenta mais esse cárcere do que a recusa em enxergar a realidade. Quando nos apegamos ao que gostaríamos que estivesse acontecendo, ao invés de encarar o que de fato está diante de nós, criamos um tipo de sofrimento que se alimenta da ilusão, da negação e da esperança mal direcionada. A pessoa já se afastou, mas você ainda responde mensagens antigas na cabeça. Já não há reciprocidade, mas você ainda analisa cada silêncio como se fosse um código. A verdade está ali, nua, direta. Mas você a cobre com desculpas, com memórias, com projeções. Tudo isso porque aceitar dói. Porque aceitar significa encarar o fim de uma história que você não queria que terminasse. Mas a recusa em aceitar custa ainda mais. Ela suga sua energia vital, transforma o presente em um eterno palco de repetição de cenas antigas. E o pior, tira o seu poder. Porque enquanto você insiste em manter viva uma ilusão, deixa de agir com base no que realmente importa, a realidade. Os estoicos nos ensinam a não lutar contra o que está além do nosso controle. A realidade pode ser dura, mas não é sua inimiga. Ela é, na verdade, seu ponto de apoio. Quando você aceita que algo acabou, que alguém mudou, que o ciclo virou, você não está se rendendo, está se libertando. Aceitar a realidade não significa não sentir, significa sentir sem se afogar. Significa olhar para a dor com lucidez, sem fugir, sem inventar. E então, pouco a pouco, você começa a recuperar sua clareza, sua força e sua dignidade emocional. Quando você para de lutar contra o que é, descobre que há um poder silencioso em simplesmente dizer: isso é o que é, e eu escolho seguir em frente. Aceitar a realidade é o gesto mais honesto de amor próprio que você pode ter, porque enquanto você espera por algo que não existe mais, está perdendo tudo o que ainda pode ser. Número 2. Não personalize o afastamento. Quando alguém se afasta, nossa mente, movida por inseguranças e feridas antigas, tende a construir uma narrativa perigosa. Foi culpa minha. Eu não fui suficiente. Se eu tivesse agido diferente, talvez ainda estivéssemos juntos. Mas essa é uma armadilha do ego ferido. Personalizar o afastamento é transformar a decisão do outro em um ataque direto ao seu valor. É esquecer que cada ser humano carrega um mundo dentro de si,
medos, traumas, expectativas, conflitos, e que nem tudo o que fazem tem a ver com você. Às vezes, as pessoas simplesmente se perdem de si mesmas. Às vezes, elas não sabem o que querem. Às vezes, elas não têm a maturidade de sustentar uma conexão verdadeira. Você pode ter oferecido o melhor de si, ter sido presente, sincero, inteiro. E mesmo assim, a pessoa foi embora. Isso não define sua insuficiência. Isso apenas mostra que, por alguma razão, que talvez você nunca entenda totalmente, o caminho de vocês não era mais o mesmo. Os estoicos nos lembram de uma verdade fundamental. Você não controla as ações, escolhas ou sentimentos de ninguém. Tudo o que está fora da sua mente e das suas atitudes é território externo. E se alguém decide se afastar, essa decisão diz mais sobre a jornada interna dessa pessoa do que sobre o seu valor. Não personalize o que não é pessoal. Não carregue como culpa o que pertence à escolha do outro. Não transforme ausência em humilhação, nem distância em sentença de inadequação. Você não está aqui para agradar, implorar ou se moldar ao que o outro precisa. Está aqui para viver de forma íntegra, consciente e plena, mesmo que isso signifique aceitar que algumas pessoas não ficarão. Quando você para de interpretar o afastamento como rejeição, começa a enxergá-lo como redirecionamento, um desvio necessário que mais cedo ou mais tarde te conduz de volta a si mesmo. Número 3. Reduza gradualmente o contato, sem explicações excessivas. Quando decidimos nos distanciar emocionalmente de alguém, é comum sentir a necessidade de justificar essa decisão, de dar explicações detalhadas sobre o que nos levou a tomar tal atitude. No entanto, os estoicos nos ensinam que há uma grande força no silêncio e na ação consciente. Não é necessário escrever longas cartas ou dar discursos para explicar o que está acontecendo dentro de nós. O primeiro passo é simplesmente começar a reduzir o contato de forma gradual, sem grandes dramatizações. Isso não significa ser rude ou indiferente, mas sim fazer o necessário para preservar o seu equilíbrio emocional, respeitando, ao mesmo tempo, o espaço do outro. Às vezes, a melhor resposta é a ausência de uma resposta. Reduzir o contato aos poucos permite que ambos os lados ajustem-se à nova dinâmica, sem pressões ou culpas. Isso também oferece a oportunidade de refletir e dar espaço para que o outro tenha tempo para entender a situação e, possivelmente, seguir seu próprio caminho sem sentir que está sendo empurrado para longe. Explanar tudo o que você sente ou o que está pensando pode ser tentador, principalmente quando há dor ou mal-entendidos envolvidos. No entanto, muitas vezes isso apenas agrava a situação. Em vez de buscar uma justificativa que pode não ser compreendida ou que pode fazer com que a pessoa se sinta ainda mais atacada ou rejeitada, opte pela ação. O simples ato de reduzir o contato já transmite a mensagem de que você precisa de espaço para curar e seguir em frente. Além disso, a explicação excessiva pode revelar um desejo de agradar ou de consertar as coisas, algo que, na maioria das vezes, é desnecessário. Às vezes, o melhor a fazer é deixar o tempo e a distância falarem por si mesmos. Isso não significa que você esteja ignorando ou desrespeitando o outro, mas sim que você tem clareza do que é necessário para preservar a sua própria paz. Ações falam mais alto que palavras, e um afastamento gradual, sem sobrecarregar a outra pessoa com justificativas, pode ser um ato muito mais poderoso do que qualquer explicação elaborada. Ao reduzir o contato sem buscar validar a decisão, você demonstra uma autossuficiência emocional que fala diretamente à sua capacidade de manter a serenidade, mesmo nas situações mais difíceis. Número 4. Evite reviver mentalmente as memórias. Quando nos distanciamos emocionalmente de alguém, a mente tende a ser um campo de batalha, onde as memórias, os momentos compartilhados e os sentimentos conflituosos se entrelaçam, criando uma constante tentação de revisitar o passado. Porém, os princípios estoicos nos ensinam que o poder está no momento presente,
e que ficar preso a memórias dolorosas é uma forma de perder a própria força interior. Reviver mentalmente as memórias, especialmente as que envolvem dor ou frustração, é uma prática que nos aprisiona. Toda vez que você se pega revisitando uma conversa, um olhar, uma palavra que magoou ou até mesmo uma situação que não aconteceu da maneira que você esperava, você está alimentando um ciclo emocional que te mantém atado ao que já passou. O que aconteceu, aconteceu. O que ficou no passado, pertence ao passado. Os estoicos sabiam que nossa mente tem uma incrível capacidade de moldar nossa realidade. Se constantemente alimentarmos pensamentos ligados à dor, à decepção ou à raiva, é como se estivéssemos carregando um fardo que não nos permite seguir em frente. Cada vez que revivemos uma memória, reforçamos a dor e isso nos impede de avançar. O pensamento obsessivo sobre o que ocorreu, por mais justificável que seja, só perpetua o sofrimento. O filósofo Epicteto dizia que não podemos controlar o que os outros fazem ou o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. E essa reação começa no controle dos nossos pensamentos. Se a memória começa a surgir, o segredo é redirecionar o foco. Em vez de ficar preso ao ciclo de lembranças, busque algo que te traga paz ou te mantenha ocupado de maneira produtiva. Isso não significa ignorar ou reprimir a dor, mas sim tomar as rédeas de seus pensamentos para que eles não dominem sua paz de espírito. Evitar reviver mentalmente as memórias também é uma questão de praticar o autodomínio. Ao parar de trazer à tona o que já aconteceu, você começa a libertar sua mente e seu coração para novas possibilidades e para um futuro mais sereno. Isso exige disciplina, mas também uma compreensão de que o passado não define o seu presente e que você tem o poder de redirecionar sua atenção para o que realmente importa, seu bem-estar e a construção de um futuro melhor. Lembre-se, o sofrimento que sentimos ao reviver uma memória não está na memória em si, mas na forma como escolhemos reagir a ela. Ao não permitir que essas lembranças tomem conta de sua mente, você está tomando uma decisão de se libertar, de não deixar que o passado controle o seu presente. Isso é uma prática diária e é a base de qualquer processo de cura emocional. Número 5. Foque no que está sob seu controle. Quando nos distanciamos emocionalmente de alguém, a tendência natural é tentar controlar a situação, tentar forçar mudanças no comportamento do outro ou até mesmo lutar contra sentimentos que não conseguimos apagar de imediato. Porém, o princípio estoico mais fundamental é que devemos focar apenas no que está sob nosso controle e abandonar a obsessão por tudo aquilo que está além de nossa influência. Você não tem controle sobre as ações dos outros, nem sobre as circunstâncias que envolvem essa pessoa. Não há como mudar o que já aconteceu, nem como fazer o outro reagir ou mudar de comportamento. O que você pode controlar, no entanto, é a maneira como escolhe reagir a tudo isso. Essa é a verdadeira chave para a liberdade emocional. Os estoicos como Sêneca e Marco Aurélio eram mestres em nos lembrar que, se investirmos nossa energia tentando controlar o incontrolável, estamos desperdiçando o que realmente importa, nossa paz interior. Quando nos preocupamos com o que o outro faz, com o que ele pensa ou com o que ele sente em relação a nós, permitimos que ele tenha o poder sobre nossas emoções. Mas, na realidade, ele não tem esse poder, a menos que você decida entregar esse poder. A prática do foco no que está sob seu controle é um exercício diário de discernimento. Você pode controlar a forma como se sente? Sim. Você pode controlar suas reações? Sim. Você pode controlar os pensamentos que alimenta? Com disciplina, sim. Mas o que o outro sente, faz ou decide? Não. E isso é libertador, pois ao tomar consciência dessa realidade, você para de investir energia em algo que só causa sofrimento. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que o que está fora de nosso controle não é problema nosso. Isso nos permite soltar o peso emocional que acumulamos por querer controlar o incontrolável. Em vez disso, a energia que você investiria tentando manipular ou mudar algo que não depende de você
deve ser redirecionada para o que você pode moldar: sua própria mente, suas próprias ações, seus próprios sentimentos. Isso não significa que você deve se tornar indiferente ou apático em relação à pessoa em questão, mas que você deve se concentrar em agir de acordo com o que está ao seu alcance. O resto, você deixa ir. Quando você concentra sua energia no que pode controlar, como melhorar a si mesmo, buscar paz interior e tomar decisões baseadas em seus valores, você começa a liberar a carga emocional que vem de tentar mudar o comportamento do outro. Lembre-se, cada vez que você se distrai tentando controlar o que está além de seu alcance, você perde uma oportunidade de focar no que realmente importa: sua saúde mental, seu crescimento pessoal e sua tranquilidade. Isso não significa que você deve se afastar ou se distanciar de forma fria ou rude, mas sim de maneira sábia, entendendo que você não pode mudar ninguém, mas pode mudar a si mesmo, as suas escolhas e a sua maneira de reagir. Ao colocar seu foco no que está sob seu controle, você se liberta da constante ansiedade de tentar forçar o que não pode ser forçado e começa a viver de uma maneira mais serena, focada e alinhada com sua verdadeira natureza. Isso é empoderador, e a partir desse ponto, o processo de distanciamento emocional começa a se tornar mais natural e saudável. Número 6. Preencha o vazio com virtudes, não com distrações vazias. Quando nos afastamos emocionalmente de alguém, é natural sentirmos um espaço, um vazio que parece surgir dentro de nós. Esse vazio pode ser desconfortável e muitas vezes a tendência é procurar algo ou alguém para preenchê-lo rapidamente. No entanto, os estoicos nos ensinam que o verdadeiro preenchimento vem de dentro, através do cultivo de virtudes, não de distrações passageiras ou fugazes. Quando falamos sobre virtudes, estamos nos referindo a qualidades como sabedoria, coragem, justiça e temperança. São esses os pilares que sustentam uma vida plena e significativa. Em vez de preencher a sensação de ausência com algo momentâneo, como novas relações, entretenimento em excesso ou até mesmo hábitos destrutivos, os estoicos sugerem que devemos usar esse espaço como uma oportunidade de crescimento pessoal. É o momento ideal para focar no que realmente importa e nos fortalece como indivíduos. Em vez de procurar distrações externas para esconder a dor ou preencher um vazio emocional, o caminho verdadeiro para a cura e para o distanciamento emocional saudável é investir tempo e energia em nos tornar uma pessoa melhor. A dor é inevitável, mas ela também pode ser a semente do autoconhecimento e da transformação. Quando você escolhe investir em sua própria evolução através de virtudes, o vazio deixa de ser algo negativo, mas sim um campo fértil para o seu crescimento. Marco Aurélio dizia: a alma se torna colorida pelas cores dos nossos pensamentos. Isso implica que, ao invés de preencher nosso tempo com distrações que podem nos levar à frustração ou ao arrependimento, devemos buscar cultivar pensamentos que nos fortaleçam e que nos direcionem para a paz interior. O foco deve ser em ações que acrescentem valor à nossa vida, como praticar a gratidão, o autocontrole e a compaixão. Ao buscar virtudes para preencher o vazio emocional, você começa a transformar a dor em algo positivo. Ao invés de se perder em distrações, você começa a se encontrar. Ao se concentrar no que realmente faz sentido, ao invés de buscar alívio rápido e superficial, você começa a construir uma base sólida para a sua felicidade. Você não só se distancia emocionalmente da pessoa que precisa de espaço, mas também se afasta das tentações de fugir da dor de forma superficial, cultivando a força para lidar com ela de forma saudável. Ao longo da história, os maiores sábios sempre nos ensinaram que a verdadeira liberdade emocional vem da capacidade de focar em nossa própria transformação, não em tentar preencher a lacuna deixada por outra pessoa com algo que não nos traga valor real. Preencher o vazio com virtudes não é só uma estratégia para se afastar emocionalmente de alguém. É uma forma de se aproximar da sua melhor versão e viver uma vida mais autêntica e tranquila. Você pode começar a fazer isso agora mesmo,
Ao invés de se perder nas distrações do mundo exterior, faça um esforço consciente para se conectar com os seus valores mais profundos. O que é importante para você? O que você quer alcançar como pessoa? Quais são as virtudes que você pode cultivar para se tornar mais forte, mais resiliente e mais centrado? Use esse momento de afastamento como uma oportunidade para focar em algo maior do que a dor ou o vazio, algo que pode moldar a sua vida de uma forma duradoura e transformadora. Número 7. Não alimente expectativas silenciosas. Quando nos afastamos emocionalmente de alguém, é muito fácil cair na armadilha das expectativas não ditas. Esperamos que a outra pessoa perceba o que estamos sentindo, que mude de comportamento ou que de alguma forma faça algo para consertar a situação. Muitas vezes, essas expectativas não são verbalizadas, mas elas estão lá, quietas, como um peso dentro de nós. E em muitos casos, essas expectativas se tornam a principal fonte de sofrimento. Os estoicos nos ensinam que as expectativas são uma das maiores fontes de angústia emocional. Isso acontece porque, quando esperamos algo de outra pessoa, criamos uma imagem mental do que achamos que deve acontecer. Mas a realidade, muitas vezes, é diferente dessa imagem idealizada. E quando as nossas expectativas não se concretizam, somos tomados pela frustração, pela decepção e até pela raiva. O segredo é entender que as expectativas, principalmente as não expressadas, raramente levam a algo positivo. Elas são silenciosas porque ficam em nossa mente, mas sua carga emocional pode ser muito pesada. Essa carga muitas vezes vem da ideia de que alguém ou algo tem a responsabilidade de nos fazer sentir completos, ou de nos dar aquilo que desejamos. No entanto, ao não comunicar o que esperamos ou precisamos, estamos, na verdade, colocando nossa felicidade nas mãos de outra pessoa, sem dar a ela a chance de nos entender. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, disse: "O homem é perturbado não pelas coisas, mas pelas opiniões que tem sobre as coisas." Isso significa que a forma como lidamos com as expectativas, ou mais especificamente, como criamos e sustentamos expectativas que não foram compartilhadas, é o que nos causa sofrimento. Em vez de depender de outra pessoa para preencher o vazio ou atender às nossas necessidades emocionais, precisamos aprender a assumir a responsabilidade por nossos próprios sentimentos e ações. Quando você alimenta expectativas silenciosas, você está criando um cenário mental onde a outra pessoa precisa adivinhar o que você quer ou o que você espera. Isso coloca você em uma posição vulnerável, onde seu bem-estar depende de fatores que estão fora de seu controle. E essa dependência emocional é, na maioria das vezes, insustentável. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar e a liberar o que não está sob nossa autoridade, o que inclui as expectativas sobre as ações dos outros. Em vez de manter expectativas silenciosas, a prática ideal seria a comunicação clara. Quando queremos algo de alguém, devemos expressar isso de forma honesta e direta, ao invés de criar um cenário mental em que esperamos que a outra pessoa adivinhe nossas necessidades. Isso pode ser difícil, especialmente em situações emocionais intensas, mas é uma maneira mais saudável e madura de se relacionar com os outros. Além disso, quando abandonamos a prática de alimentar expectativas silenciosas, ganhamos mais controle sobre nossa própria paz de espírito. Quando as expectativas são explícitas e claras, elas têm maior chance de serem atendidas. Quando não são atendidas, você já tem o entendimento de que, ao expressar suas necessidades, você fez a sua parte e, portanto, não precisa carregar a culpa ou o peso de algo não resolvido. Como prática estoica, é importante lembrar que você é o único responsável por sua própria felicidade. Portanto, ao se afastar emocionalmente de alguém, é vital não criar cenários em sua mente sobre o que poderia ou deveria acontecer, e sim focar no que está em suas mãos, sua reação, sua paz e sua evolução. Ao eliminar as expectativas não ditas, você começa a reduzir a ansiedade e a frustração que vem com elas. Você começa a entender que, em última análise,
Seu valor não depende do que os outros fazem ou deixam de fazer, mas de como você escolhe reagir a isso. Isso não significa que você deva abandonar suas necessidades ou desejos, mas sim que deve ser transparente sobre eles e, ao mesmo tempo, liberar o controle sobre o que está além de sua influência. Quando você entende que pode viver bem sem depender de expectativas não comunicadas, se torna mais livre emocionalmente. E essa liberdade é fundamental para se distanciar emocionalmente de alguém de maneira saudável e equilibrada. Número 8. Lembre-se de que apego não é amor, é dependência. O apego emocional muitas vezes é confundido com o amor verdadeiro. Mas a diferença entre os dois é crucial para a nossa saúde emocional. Enquanto o amor genuíno é baseado na liberdade, no respeito e na troca mútua, o apego é uma forma de dependência emocional que se baseia no medo da perda e na necessidade de controle. O estoicismo, em sua sabedoria, nos ensina a separar o que realmente importa e a nos distanciar de tudo aquilo que gera dependência. O apego é uma sensação que nos prende a outra pessoa, muitas vezes sem que percebamos, criando uma ilusão de que nossa felicidade ou bem-estar depende exclusivamente da presença ou do comportamento do outro. Quando nos apegamos a alguém, somos tomados pela necessidade de sua companhia, sua aprovação ou seu amor. Esse tipo de vínculo, no entanto, não é saudável, pois nos coloca em uma posição de fragilidade, onde nossa paz de espírito está atrelada ao outro. O verdadeiro amor, como nos ensina o estoicismo, é aquele que não exige nada em troca, mas que é baseado na liberdade do outro. O amor verdadeiro não está vinculado a condições ou expectativas, mas à capacidade de ver o outro como ele é, sem a necessidade de controlá-lo ou possuí-lo. Quando nos apegamos a alguém, estamos, na verdade, projetando nossas inseguranças e carências sobre essa pessoa. Estamos tentando preencher um vazio interno com algo externo, algo que, por natureza, nunca será capaz de preencher completamente. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, disse que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. O apego funciona de forma semelhante. Não é a pessoa em si que nos causa sofrimento, mas o significado que damos à sua presença em nossas vidas. Quando acreditamos que precisamos dessa pessoa para nos sentirmos completos, criamos um ciclo vicioso de dependência emocional, onde o nosso valor e bem-estar estão sempre em jogo. Esse tipo de apego é perigoso, pois cria uma falsa sensação de segurança, baseada em algo que está fora do nosso controle. Se você coloca sua felicidade nas mãos de outra pessoa, você está se tornando refém daquilo que ela pode ou não fazer por você. Isso é diferente do amor verdadeiro, que é incondicional e que permite que ambos os parceiros cresçam de forma independente e saudável, sem a necessidade de controle ou posse. No contexto de se distanciar emocionalmente de alguém, é essencial entender que o apego pode ser um obstáculo significativo. Ele mantém você preso à ideia de que precisa da pessoa para ser feliz ou para se sentir válido. Quando você começa a se distanciar emocionalmente, deve compreender que o primeiro passo é libertar-se dessa dependência. Você não precisa da presença ou do comportamento do outro para ser inteiro. Você é completo por si mesmo. O estoicismo ensina que devemos aprender a ser independentes emocionalmente. Isso não significa ser frio ou distante, mas sim desenvolver uma autossuficiência emocional, onde você é capaz de encontrar paz e felicidade dentro de si mesmo, sem depender de fatores externos. Quando você começa a viver dessa maneira, os apegos desaparecem naturalmente, e você começa a perceber que o amor verdadeiro é aquele que nasce da liberdade, do respeito e do espaço que você dá ao outro para ser quem ele realmente é. Número 9. Dê mais atenção à sua mente do que aos seus sentimentos passageiros. No caminho do estoicismo, aprendemos que nossa mente é o centro de nosso controle, enquanto os sentimentos são muitas vezes volúveis, imprevisíveis e passageiros. A verdadeira liberdade emocional vem de nossa capacidade de observar e entender nossos sentimentos sem nos deixar dominar por eles.
Embora os sentimentos sejam naturais e fazem parte da nossa experiência humana, eles não devem ser a força motriz das nossas ações. E muitas vezes, quando estamos nos afastando emocionalmente de alguém, o que nos atrapalha são as emoções intensas que surgem. Os sentimentos, por mais intensos que sejam no momento, podem ser efêmeros. E sua influência muitas vezes pode distorcer nossa visão e nos levar a tomar decisões impulsivas. É vital entender que, embora os sentimentos possam nos influenciar, eles não definem quem somos. O que define quem somos é nossa capacidade de controlar como reagimos a esses sentimentos. A sabedoria estoica nos ensina a distinguir entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Os sentimentos são frequentemente algo que não podemos controlar diretamente. Eles surgem, muitas vezes sem aviso, como uma reação a algo externo, mas a maneira como escolhemos lidar com esses sentimentos está completamente sob nosso controle. Não podemos evitar sentir, mas podemos evitar que esses sentimentos determinem nossas ações ou nos desviem de nosso propósito. Por exemplo, ao lidar com o distanciamento de alguém, você pode sentir tristeza, raiva ou frustração. Esses sentimentos são naturais, mas não devem ser a força que dirige suas escolhas. O estoico reconhece esses sentimentos, os observa com clareza e se permite sentir, mas não se apega a eles. Ele entende que são apenas reações temporárias e que sua mente, sua razão, deve ser a guia para a ação. Quando você dá mais atenção à sua mente, você começa a perceber que esses sentimentos são apenas fases transitórias e que, com o tempo, eles perderão sua intensidade. Quando nos concentramos demais em nossos sentimentos, podemos ser levados por eles, como um barco sendo arrastado por correntes fortes. Por outro lado, se focarmos na clareza mental e na razão, podemos dirigir nosso barco de maneira mais firme, mesmo nas águas turbulentas. Ao praticar o desapego emocional, o estoicismo nos ensina que a mente deve ser nossa principal aliada e que devemos confiar mais em nossa capacidade de pensar racionalmente do que em nossos sentimentos temporários. O que isso significa para quem está se distanciando emocionalmente de alguém? Significa que, quando os sentimentos de dor ou saudade surgirem, você deve lembrar que esses sentimentos são passageiros. Eles não definem sua realidade, e sua mente pode encontrar a clareza necessária para dar o próximo passo. Você não precisa ser escravo de suas emoções. Em vez disso, você deve se focar em ações que estejam alinhadas com seus valores, objetivos e visão de futuro, e não em reações imediatas a sentimentos momentâneos. O estoico também entende que, ao focar mais na mente do que nos sentimentos, ele é capaz de ver as situações de maneira mais objetiva. Em vez de se perder em um mar de emoções, ele pode analisar a situação com calma e clareza, tomando decisões mais sábias. Isso é especialmente importante quando estamos nos afastando de alguém, pois as emoções podem nos levar a querer reatar o vínculo, agir impulsivamente ou buscar respostas que nem sempre são saudáveis. Ao priorizar a mente, podemos afastar o desejo de validação emocional e tomar decisões mais racionais, que realmente promovam nosso bem-estar a longo prazo. Quando você dá mais atenção à sua mente, você está treinando a sua capacidade de lidar com os altos e baixos emocionais sem se deixar dominar por eles. Isso não significa ignorar seus sentimentos, mas sim entender que, assim como uma tempestade, eles passarão, e você poderá voltar à calma e ao controle. Não é sobre evitar sentir, mas sobre aprender a não se apegar a esses sentimentos e entender que eles não definem o curso de sua vida. Número 10. O silêncio, às vezes, é o grito mais alto da sua dignidade. O silêncio pode ser uma ferramenta poderosa de comunicação, especialmente quando estamos lidando com o distanciamento emocional de alguém. No mundo moderno, somos constantemente estimulados a reagir, a expressar nossos sentimentos e a buscar explicações. No entanto, a verdadeira força está muitas vezes no silêncio. Quando nos distanciamos emocionalmente de alguém, a tentação de gritar, justificar
ou até se defender pode ser grande. No entanto, é no silêncio que encontramos um dos maiores testes de nossa dignidade. O silêncio, nesse contexto, não significa passividade ou fraqueza. Ele representa a decisão consciente de não alimentar um ciclo de reações emocionais impulsivas. Quando estamos emocionalmente envolvidos com alguém, nossa mente e coração muitas vezes nos pedem para falar, para esclarecer, para resolver as pendências e as mágoas. Porém, o silêncio nos dá algo muito mais poderoso, a capacidade de manter o controle sobre nós mesmos. Ele nos permite decidir quando, como e até se devemos dizer algo, sem sermos levados pela pressão do momento. De acordo com a filosofia estoica, a verdadeira força reside em nossa capacidade de controlar nossas reações externas. Em vez de reagir impulsivamente aos estímulos emocionais, o estoico busca responder com clareza e reflexão. Quando você se distanciar emocionalmente de alguém, especialmente quando as emoções estiverem à flor da pele, o silêncio permite que você processe o que está acontecendo de uma forma mais equilibrada, sem perder a sua compostura. Imagine que você está enfrentando um conflito ou até mesmo um afastamento com alguém importante. O desejo de discutir, justificar ou até confrontar é forte. No entanto, ao escolher o silêncio, você está enviando uma mensagem poderosa. Eu sou forte o suficiente para não me envolver em um ciclo de reatividade. Eu sou digno de respeito e, portanto, não vou me diminuir para provar algo a ninguém. O silêncio nesse contexto torna-se uma afirmação de autossuficiência, de que você não precisa da aprovação ou da explicação do outro para validar sua escolha de seguir em frente. O silêncio também pode servir como um mecanismo de autoproteção. Quando estamos distantes emocionalmente de alguém, especialmente em situações de sofrimento ou mágoa, nossas palavras podem ser mal interpretadas ou usadas contra nós. Ao optar por ficar em silêncio, você evita dizer algo que possa ser irreversível, algo que talvez você se arrependa depois. O silêncio oferece a chance de dar um passo atrás, de refletir, de ouvir mais profundamente o que está acontecendo dentro de você, em vez de reagir à pressão do momento. Além disso, o silêncio pode ser uma forma de afirmar limites. Em muitos casos, quando nos afastamos emocionalmente de alguém, a outra pessoa pode tentar puxar uma reação de nossa parte, seja com palavras, gestos ou atitudes. O silêncio aqui é uma resposta firme e clara de que você já tomou sua decisão e não está disposto a ceder à pressão. Ele cria uma barreira saudável, permitindo que você proteja sua dignidade sem precisar recorrer a confrontos ou explicações desnecessárias. Outro ponto importante é que o silêncio não significa ignorar o outro ou fechar-se completamente. Ele pode ser uma forma de respeito. Eu não preciso mais me justificar, e você não precisa se justificar para mim. Nosso silêncio é um espaço onde ambos podem crescer, refletir e, eventualmente, curar. Às vezes, a maior demonstração de respeito por si mesmo e pelo outro é a escolha de não forçar uma interação, mas permitir que o tempo e a reflexão conduzam o processo de distanciamento. Por meio desse silêncio, você se torna não só mais forte, mas mais sábio, mais autossuficiente. Ele é o espaço onde você encontra o seu equilíbrio, onde você se reconcilia com sua própria decisão de seguir em frente, sem depender da reação ou aprovação do outro. Ele é, de fato, uma das formas mais profundas de cuidar de si mesmo e de honrar o seu próprio processo de cura. Se este conteúdo fez sentido para você e o ajudou a entender como lidar com o distanciamento emocional, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe com alguém que precise dessa perspectiva. Agradeço pela atenção e lembre-se, o maior sinal de força não está em quem você pode conquistar, mas no quanto você é capaz de se reconquistar a cada passo. Até o próximo vídeo.